eu queria te dizer umas recomendações relacionadas com as últimas aulas. Então, a primeira coisa é que ao fazer a primeira confissão, você tem que ter a certeza de ter feito um propósito firmíssimo de você nunca mais cometer um pecado grave. E você tem que se concentrar principalmente naquelas coisas que são o que costuma mais fazer cair as pessoas e que ao mesmo tempo que podem transformar mais rapidamente o nosso ser, que são a castidade e o respeito ao próximo. Quer dizer, e nessas coisas a gente tem que ser rigoroso. Procure com todo o empenho, com toda a tua força, não cometer mais pecado contra a castidade e cultivar a pureza ao grau máximo. Decidir-se a não pecar contra a castidade, nem por pensamento, nem por desejo, nem por atos, fugir de toda a pornografia e das ocasiões desses pecados. E o respeito ao próximo tem que ser radical e profundo, como nos textos de Santo Afonso de Ligório que se encontram traduzidos na página do Cristianismo na internet. Os textos que falam sobre o amor do inimigo, que neste ponto são os textos mais lúcidos, exatos e precisos que eu conheço em toda a tradição cristã. Jamais partir para o desrespeito ao próximo, cultivar a amargura e ódio de ninguém, ou em pensar na possibilidade de não perdoar alguma pessoa por qualquer motivo que seja. E isto a gente tem que tomar um cuidado muito especial quando a gente é filho e vive com os pais, de respeitar os pais, mesmo que eles nos desrespeitem. Tá? Jamais levantar a voz. E o bom é que a gente tenha pais que sejam pais cristãos, que respeitem a gente também. Mas se a gente tiver pais que não se importam com essas coisas, isto acaba entrando dentro daquela palavra do apóstolo, que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Ele vai treinar a tua paciência. E para quem é casado, a gente tem que fazer isso com a nossa esposa e com os nossos maridos. E a gente tem que ser de um amor e um carinho com ela absolutamente descomunal. Nem imaginar uma briga, possibilidade de uma briga. A gente tem que procurar amá-la como Cristo amou a igreja. Então, como se ela fosse um sacramento vivo, para que a gente possa aprender a viver na presença do amor de Deus de uma maneira constante. E a gente vai usar o nosso cônjuge como se fosse um treinamento. Então, isto ajuda a gente a aprender a respeitar o próximo de uma maneira absolutamente profunda. Pouco a pouco a gente vai estendendo isso a outras pessoas. Então, a castidade e o respeito ao próximo tem que fazer um esforço para a gente se modificar até se tornar uma segunda natureza. Para isto é muito importante o propósito que a gente faz na confissão. Mas uma coisa importantíssima, não basta isso. A gente tem que aprender a viver com o poder de Deus, com a força de Deus. Ao que me estou me referindo? Eu estou me referindo concretamente a uma frase que está na Epístola aos Romanos, capítulo 1, verso 17. O Evangelho é uma força de Deus que age sobre aqueles que creem. Então, a gente tem que saber se transformar, não usando apenas a nossa força, mas uma força que vem do alto. E esta força, a gente percebe que ela existe em nós no momento que a gente crê. Não é possível a gente crer
em um determinado momento, concretamente, não por princípio, tá? Por você ter uma crença que já é habitual, mas não é possível a gente crer em um determinado momento sem que uma luz de Deus não esteja nos iluminando. Sim, então, a gente, se a gente tem a graça de crer, se a gente consegue crer efetivamente em ato, isso não é possível fazer sem que uma luz de Deus nos esteja iluminando. E essa luz de Deus é tal força que o São Paulo fala. Então, essa força, ela transforma a gente e nos dá as condições de a gente vencer essas tentações pecaminosas, essas inclinações más. Ela é uma força que se soma às forças da nossa natureza, que são mais débeis. Então a gente tem que aprender a conviver com esta força que vem do alto. Então a gente tem que pedir verdadeiramente a graça da fé, motivado por um desejo de a gente experimentar a graça da fé em funcionamento. É esta que nos dá a força para que a gente possa vencer as más inclinações que a gente cultivou durante a vida. Então, se a gente esquecer disto, o só propósito não funciona. Tá? Você vai perceber que quando a gente se confessa, e se confessa bem, uma força semelhante age sobre nós. Tá? Que é uma força que vem não só pela fé, porque quando você se confessa, você já está fazendo um ato de fé, que você não se confessaria se você não cresce que aquilo é sobrenatural. Senão é simplesmente você está se acusando dos seus pecados por uma pessoa ouvir. Mas você está lá se aproximando de um sacramento, crendo que aquele sacramento é instituído por Cristo e quem está te perdoando é o Cristo. Então, por menos explícito que seja o teu ato de fé, aquilo é um ato de fé. Só que você vai perceber que o sacramento da confissão, além do que você receberia quando você pede a graça de crer, vem uma força suplementar. O sacramento da confissão não existe só para perdoar o pecado e infundir a graça. No sacramento da confissão ele dá realmente uma força para a gente resistir mais facilmente ao pecado. A gente não percebe isto como se fosse um raio que cai na gente na hora da confissão. Na hora da confissão a gente não percebe nada. Mas logo depois que a gente sai de lá, quando a gente volta para a vida normal, você percebe que alguma força agiu em você. A confissão. Depois da confissão. Não é o Cristo ainda. Não, é a confissão. Você percebe que alguma força agiu em você e que você tem uma certa resistência ao pecado que você não tinha antes. Em nenhum momento isso acontece como se fosse uma descarga elétrica. Mas você percebe isso. E mais ainda, se você se aproximar da confissão com aquela fé explícita, como aquela mulher que se aproximou de Jesus, porque ela padecia de um fluxo de sangue. E ela cria que se ela encostasse em Jesus, ela ficaria curada. E aí, ela ficou curada, mas não por sugestão dela. Quer dizer, porque o próprio Jesus percebeu que houve uma força que saiu dele. Se fosse autossugestão, ela ficaria curada e Jesus não teria percebido nada. Certo? Você pode acreditar num poste, que se você colocar a mão no poste, você fica bom.
Até um certo ponto, pode até ser que se você acreditar muito nisso, você se sugestione e você tem alguma melhora. Leve um choque da parte elétrica. Pois é. Só que se você pegar o poste e fazer uma análise no laboratório, você vai ver que não aconteceu nada no poste, foi só a sugestão tua. No caso de Jesus aconteceu. Ele mesmo sentiu a descarga, a força. E quando a gente crê, acontece isto. E quando a gente se aproxima de um sacramento, como esta mulher se aproximou de Jesus, acontece isso. Tá, no sacramento da confissão, você percebe uma força especial para ficar mais forte contra o pecado. Para ficar mais firme no teu propósito. O teu propósito como que se sobrenaturaliza. Tá, e você percebe isso retrospectivamente. No sacramento da Eucaristia, o que você percebe é que se você se aproximar com fé e devoção, a presença do Cristo sacramentado, ele te ajuda a levar o amor ao ato. Ele te ajuda a aprender a amar. Assim como se fosse uma força mesmo. Inclusive é este o efeito próprio da Eucaristia que São Tomás de Aquino descreve na Suma Teológica e que está lá naquele texto que eu recomendei do site do Cristianismo, Os Efeitos da Eucaristia. O efeito da Eucaristia é levar o amor ao ato. Tá? E que não só pela força da graça que já pode estar agindo em nós, e não só pelo teu desejo de amar o Cristo, mas porque uma força sai de lá. E essa força, ela vem principalmente pela fé. Você crer. Nesse caso, quando... Então, eu estou aqui querendo te dizer de onde que você vai tirar a força para se modificar, para vencer o pecado. Você tem que fazer um propósito firme. Nós vamos romper com o pecado grave de uma vez para sempre. Mas esse propósito, por mais forte que seja, e tem que ser forte e decidido, ele não vai ter força suficiente para manter a gente firme o tempo todo, e muito menos para a gente crescer na santidade como a gente deveria. Porque se fosse assim, tem gente que entra no Partido Comunista e tem uma força de vontade fora do comum. Eles são capazes de ser mártires, de dar vida pelo partido. E eles acreditam no Marx, no Lenin, no Che Guevara, não sei quem mais. E nem por isso se dá aquela transformação que a gente vê nos santos. Então a força de vontade humana não é suficiente para isso. A gente precisa engatar com Deus. E engatar com Deus não é difícil, porque Deus não está longe. Ele sustenta o nosso ser, assim como ele sustenta o ser da pedra. Então, eu estava te falando ontem, só que acontece que a pedra, apesar de estar ser sustentada por Deus, ela não tem espírito, ela não tem alma, ela não tem estrutura ontológica para ouvir a voz de Deus. Nós, seres humanos, temos. Então, Deus fala conosco. Deus se comunica conosco. Deus nos quer chamar a participar da sua graça. O que ele faria, inclusive, com uma pedra, se a pedra pudesse ter estrutura para ouvi-lo. Tá? Mas como ela não tem, Deus se limita a guardar a sua existência para o bem das outras criaturas. Conosco, ele não se limita a guardar a nossa existência. Ele quer comunicar-se. E ele já está fazendo isso há muito tempo, com cada um de nós. A menos, talvez, que a gente já tenha sido tão podre, que Deus não está falando mais. Mas eu não sei se haveria alguém que Deus teria abandonado a esse ponto. De qualquer maneira, não é o teu caso, porque senão a gente não estaria aqui conversando dessas coisas e você não estaria ouvindo. Se está prestando atenção e está achando bom, se tem alguma afinidade com isso, só pode ser porque, de alguma maneira, Deus está querendo conversar contigo, comunicar-se contigo. Então, é desta comunicação de Deus que vem essa força. Então, como é que a gente acessa isto? Para a gente abandonar o pecado, em primeiro lugar. Que a gente não consegue ouvi-lo, não consegue comunicar-se. Quer dizer, a gente não é uma pedra, nós temos como ouvi-lo, mas a gente não ouve por causa dos nossos pecados,
do desregramento das nossas paixões, do modo desenfreado como a gente se dedica às coisas mundanas, pela materialidade em que a gente caiu. Para a gente poder sair disto, não basta só o propósito. Você precisa de Deus que te manda a sua graça. E isso daí, em primeiro lugar, vem a gente pedindo com fé, constantemente, que a gente quer mais fé. Que a gente quer viver da fé, que nós queremos experimentar a graça da fé. Quando a gente experimenta a graça da fé, na verdade, naquele momento, Deus está tentando se comunicar do jeito como Ele é capaz de nos inspirar. Ele está ajudando a nossa vontade, está iluminando a inteligência, está tentando nos dar clareza e está nos comunicando essa força que vai diminuir a força do pecado. E isso é visível. Né? É que normalmente a gente esquece, normalmente não, quer dizer, uma boa parte dos cristãos esquece, eu não sabia disso, e aí para de tentar acessar o próprio Deus que nos quer ajudar. E aí começa a cair de novo no pecado. Então não pode parar de a gente pedir a graça da fé. Não nominalmente, com fé, que esse pedido seja um próprio exercício de fé. E com o desejo verdadeiro de querer experimentar já a graça da fé. Quer dizer, ao fazer isto, o próprio Deus vai nos orientando a ter sensibilidade para a sua graça e para acolher essa graça que nos fortalece. E você vai ver que vai se tornando mais fácil, muito mais fácil, resistir ao pecado. Esta força também se exerce quando a gente se confessa. Mas para que ela seja mais clara, além dos requisitos da confissão, fazer um bom exame de consciência, fazer um bom exame de consciência, fazer um bom propósito, ter certeza que a gente está arrependido, acusar-se de uma maneira clara, sem mentiras, certo? A gente tem que procurar se preparar para quando a gente se aproximar da confissão, a gente se aproximar como aquela mulher que padecia fluxo de sangue. Que você creia que realmente tem um padre lá te ouvindo, mas é Jesus que está lá. É aquele Jesus que aquela mulher tocou. E se você tocar nele pela fé, ela tocou pela fé e fisicamente, mas se você tocar nele pela fé, uma força vai sair de lá. Não para curar a tua doença física, nesse caso, mas para curar a fraqueza diante do pecado. Então você se aproxime da confissão sobrenaturalmente, como se você estivesse indo falar com Cristo. Você está falando com o Padre. Mas no momento em que você recebe a absolvição do sacerdote, se ele for um sacerdote validamente consagrado, e que é o caso normalmente, certo? Os padres são padres validamente consagrados. Eu quero dizer que não aconteceria isso se fosse um psicoterapeuta, que você fosse contar os teus podres. Mas no caso de um sacerdote, no momento que ele te absolver, é o próprio Cristo que está usando dele. Naquele momento, você é algo semelhante que ocorre conosco, apesar de diferente, mas tem muita semelhança com aquilo que a gente recebe quando a gente crê. Em parte porque a confissão já é um ato de fé sobrenatural, mas em parte porque aquilo tem mais, não é só o exercício da fé sobrenatural, aquilo é um verdadeiro sacramento através do qual a humanidade de Cristo age. E na Eucaristia isso é mais abundante ainda. Então você aí tem os elementos de onde tirar esses recursos, mas não pode a gente esquecer da gente pedir através da oração. Na medida que você vai percebendo com o correr dos dias que realmente isso é como se fosse um milagre, tá? A oração, ele dá uma força para a gente se vencer, e dá uma força para a gente se vencer que não vem de nós,
que você percebe que Deus está agindo, você tem que começar a procurar se aproximar dessa mesma força através da meditação da Palavra de Deus, através da meditação da Sagrada Escritura, e através da meditação daqueles textos de pessoas que, porque conseguiam ouvir o verdadeiro sentido das Sagradas Escrituras, eles são como um reverbério disso daí. E que é os que eu te falei, são, de modo geral, os santos padres, os autores da igreja, e de maneira especial, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Hugo Ricardo de São Vítor, e um que é especialíssimo entre todos, que escreveu só 8 cartas, é o Santo Inácio de Antioquia, que as cartas dele estão no site do cristianismo, mas que era alguém que conviveu intimamente, pessoalmente, com a Virgem Maria e com São João Evangelista. As cartas dele são quase que uma extensão das Sagradas Escrituras. Mas são as Sagradas Escrituras por excelência. Só que você veja só, você tem que procurar separar um tempo útil, uma parte do teu tempo útil, para você meditar nas Sagradas Escrituras, mas para tentar ouvir a voz de Deus que fala dentro de ti quando você lê as Sagradas Escrituras. Porque as Sagradas Escrituras, e principalmente o Novo Testamento, o verdadeiro conteúdo deles é idêntico com aquilo que Deus está querendo nos comunicar. Então, se você vai ouvindo, vai lendo, meditando naquilo ali, tentando compreender o verdadeiro sentido, pouco a pouco você vai começar a perceber que interiormente Deus está te inspirando a entender aquelas mesmas coisas. Você vê no Novo Testamento isto. Aqui, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. São Paulo, 2:13. São Paulo fala aos Tessalonicenses: é por essa razão que agradecemos a Deus sem cessar, porque vocês acolheram a palavra que vos pregamos. Então ele agradece a Deus porque eles prestaram atenção e acolheram. Quer dizer, né, quando você usa essas palavras, quer dizer, prestaram atenção e acolheram, significa que eles ouviram, mas depois foram meditando, elas não esqueceram, foram relembrando, para tentar compreender bem. E aí ele diz, não como palavra humana, mas como na verdade é a palavra de Deus, que está produzindo efeito em vós. Então, ao ouvirem a palavra de São Paulo, tá certo? Ao ouvirem a palavra de São Paulo, eles ouviram alguma coisa que estava tentando contar em palavras exatamente o que Deus estava tentando inspirar para eles. Tá? É uma cópia. A revelação externa é uma cópia do que Deus quer nos passar pessoalmente. Então ele diz, então eu fico feliz que vocês entenderam que o que eu preguei não é uma palavra humana, mas é a palavra de Deus, que está produzindo efeito em vocês. Quer dizer, é exatamente a mesma coisa que ocorre quando a gente pede a graça da fé. Você está pedindo a graça da fé, e ao Deus te conceder essa graça, Ele mesmo estar movendo o teu coração e tua inteligência para você crer, Ele está produzindo um efeito dentro da gente. E é assim que a gente abandona o pecado. E aqui São Paulo está dizendo a mesma coisa. Quando vocês ouviram a palavra que eu falei para vocês, vocês perceberam que isso daí era a palavra de Deus. Vocês começaram a ouvir a palavra interior que estava dentro de vocês. E então vocês, na verdade, começaram a ficar mais sensíveis a perceber o Espírito Santo que fala conosco. Ou Jesus, o Cristo. Certo? Você lembra que a gente disse, na verdade, antes da encarnação do Verbo,
Era a Santíssima Trindade que tenta produzir um efeito em nós para se comunicar conosco. Quando esse efeito é sobre a vontade, a gente apropria isso ao Espírito Santo, porque a gente está percebendo um efeito de Deus sobre nós que tem semelhança com o papel que o Espírito Santo tem na Santíssima Trindade, que vive dentro de nós. E quando a gente ouve, quando a gente percebe que ela nos ilumina, nos está mostrando uma verdade, nós apropriamos isto ao Cristo, ou apropriamos isto ao Verbo, à pessoa do Filho, porque é este o papel, o modo como ele procede do Pai dentro da Santíssima Trindade. Então, parece que é o Filho, dá a impressão que é o Filho que está agindo em nós. Na verdade, é um efeito da Santíssima Trindade. Depois da ressurreição do Cristo, depois da ressurreição e ascensão a Deus, de Jesus Cristo, ele obteve pelos méritos da sua paixão que essa graça fosse intermediada pela sua natureza humana. Então, ao esta graça agir sobre nós, nós sabemos que nós estamos em contato com Cristo em sua natureza humana. E ele fez isso para que a gente pudesse aprendê-lo a amá-lo intimamente. Assim como a gente sabe amar um ser humano. Assim como a gente aprendeu a amar a nossa esposa. Certo? De qualquer maneira, você tem que procurar dar um tempo para a meditação nas Sagradas Escrituras. Você procurando que fazer de tal modo, não que a tua erudição cresça, apesar de poder crescer, mas de tal modo que você que você possa dar a oportunidade a Deus de Ele trabalhar com a sua palavra interior sobre a tua alma, do mesmo modo como Ele fazia quando você lhe pedia a graça da fé. Você vai ver que na medida que a gente vai meditando nas Sagradas Escrituras, a alma da gente vai se abrindo, o coração a inteligência vai se iluminando, o coração vai se aquecendo, principalmente se a gente faz isso com método, e se a gente faz isso com uma certa rotina. A gente aprende pouco a pouco a ter uma convivência com Deus, e Ele vai tendo a oportunidade de ir trabalhando a nossa alma, até que a gente acabe se tornando familiar com Ele. Familiar com esta ação que nos ilumina, nos transforma e que Ele dá forças para que a gente abandone aquela vida que a gente levava antes, de afundamento no vício, no pecado, na desordem, e que a gente vai percebendo como que um homem novo vai surgindo dentro de nós. Esse homem novo é um homem que se vai renovando a imagem do Cristo. Certo? Então, essas coisas não são teoria. É assim que a gente muda. E se a gente não estiver mudando, se as pessoas que estiverem vendo, eles perceberem que a gente é igual, é porque então está tudo errado. Quer dizer, a gente não entendeu nada. E na medida que a gente vai percebendo como que Deus vive em nós, você veja que São Paulo, ele diz, não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E ele diz que o Cristo vive em mim por causa da fé que eu tenho no Filho de Deus. Então, na medida que a gente vai se habituando em degustar da fé, em a gente viver na luz da fé, e a gente vai percebendo a força que isto tem para nos modificar, para a gente eliminar os nossos defeitos. No começo a gente tem que se concentrar no pecado grave, e principalmente a castidade, o respeito ao próximo e a firmeza na fé. Depois, a gente pode se aproximar desta luz e dessa força de Deus para a gente ir eliminando os outros erros, os outros defeitos que a gente tem.
a gente eliminando as desordens, fazer uma limpeza na nossa alma para poder acolher mais ao Cristo. Na medida que a gente vai se familiarizando com isto, que a gente vai aprendendo a ter trato com a graça de Deus que nos transforma, que é o próprio Cristo, que é a luz que nos ilumina, quando a gente começar a ter familiaridade com Ele, quando a gente começar a perceber que a gente pertence à família de Deus, a gente é familiar com que Deus não é uma teoria, Ele está lá, vivo, atuando na gente. Quando você, apesar de você ainda não o estar vendo e falando com Ele, com essa clareza com que você fala comigo, mas quando a gente perceber quase que por evidência, tá? Que algo está agindo em nós, e quando você tiver intimidade com isto, aí você entenda que aquele é o Cristo ressuscitado, que através de sua humanidade está te dando a sua graça, e você comece a amá-lo como você faz quando você recebe a Eucaristia. Estão percebendo? Isso daí, então, eu falei que a gente tem que se concentrar em 3 pontos principais. Obviamente depende da vida que as pessoas levaram. Normalmente, os pontos críticos para a gente se transformar, que ordenam as paixões rapidamente, é a castidade e o respeito ao próximo, aos pais e às esposas em primeiríssimo lugar, se a gente for casado, ou se a gente ainda for filho de família, e a firmeza na fé. Mas, se você considerar direito, tem um outro ponto que é importantíssimo, é a gente separar o tempo, um tempo do nosso tempo útil, para que a gente possa ter trato com Deus. Separar um tempo para que a gente possa ir receber a Eucaristia, separar um tempo para que a gente possa meditar nas Sagradas Escrituras, tentando buscar uma clareza que só pode vir pela luz de Deus. Tá? Na verdade, procurar, através das Sagradas Escrituras, perceber o próprio Deus que age dentro de nós e que vai suplementar a força que Ele já nos dá quando a gente pede a graça da fé. Quer dizer, fazer com que a oração seja a intimidade com a fé. Essa intimidade com a fé é uma intimidade com o próprio Cristo. Quando você consegui-la, você conheceu Jesus intimamente. Aí a gente tem que amá-lo. É justamente quando a gente o ama. E esse amor se une à fé, porque você já percebeu que a fé é a própria presença ontológica de Cristo na tua alma, é que aquilo vai fazer a gente passar pela porta estreita. É o verdadeiro motor da vida espiritual. É esse momento de união com Deus, quando o amor é resultado da intimidade que a gente tem com alguém, e como resultado dessa intimidade a gente deseja unir-se a essa pessoa. Isso não sou eu que estou falando, isso está na Suma Teológica, acho que é na questão 27 da segunda parte, quando Tomás fala da natureza do ato do amor. Então, o amor, a caridade, o primeiro mandamento, ele é o resultado de uma intimidade com Deus que não vem se não houver um exercício prévio, profundo e abissual da fé. Porque aí que nós nos tornamos íntimos de Deus, certo? E como resultado dessa intimidade, que é uma intimidade com uma pessoa, nós queremos nos unir a Ele pelo amor. É quando a gente consegue fazer isso que realmente a vida espiritual começa profundamente. A gente pode achar que vai demorar
séculos, então, para começar. Mas não. Graças à Eucaristia, você vai perceber que isso que eu estou descrevendo, quando você recebeu a Eucaristia, se você fizer direitinho, já começou na própria Eucaristia. Aqueles 10 minutos de Eucaristia é uma prévia disso. É uma prévia justamente para que a gente, conhecendo o que é, a gente possa apressar o resto. Ou seja, a gente possa ter pressa de querer alcançar logo. Só que para isto, a gente teria que separar, como a própria recomendação divina, mais ou menos a 7ª parte do nosso tempo útil para o trabalho de Maria. Quando você pede a graça de crer, você tem que procurar fazer isso de tal maneira que esse pedido ele seja um exercício já profundo do próprio crer. Não que você não crê. Não, se você não crer, é impossível. Inclusive você nem vai pedir. Ou então se pedir não resolve nada, tem que crer. Mas acontece que você tem que procurar que esse ato de crer não seja apenas com o teu crer habitual, que seja realmente um exercício de fé, que é proposital. Quer dizer, pegue a fé que você já disponha e use no maior grau possível. Você vai ver que quando vier a resposta, a tua fé vai aumentar. Os apóstolos não pediam para Jesus aumentar a nossa fé? Então, eles aparentemente estavam interessados em fazer crescer a fé. Que na verdade esse crescimento da fé não é o fato de você estar, não é um condicionamento para você ter uma lavagem cerebral sobre alguma coisa. Essa vontade de crescer na fé, na verdade, é uma maneira de você, diferente de você falar, que o que você está pedindo é uma intimidade mais profunda com Deus. E isso você pede realmente com verdadeira fé quando você já experimentou que quando você creu, não foi apenas que você se convenceu de uma coisa, que alguma força estava agindo em você e que não é deste mundo, alguma coisa de outra ordem. Você acreditou? Quando você já acreditou, quando você já tem a experiência de ter crido, você sabe que quando você creu, não foi o que estava acontecendo, não é simplesmente que você se convenceu de uma coisa, é que você experimentou que algo estava te ajudando a enxergar. E que esse algo não é o simples fato de você ter mudado de opinião. É alguma coisa que verdadeiramente te ajudava não só a ver, mas que estava produzindo uma certa transformação no teu ser. Fica mais fácil você evitar o pecado, fica mais fácil você praticar a virtude, fica mais fácil você se aproximar de Deus na oração. Então não é apenas uma troca de opinião. A fé não é que antes você achava que Deus não existe e agora você mudou de opinião, agora eu acho que Ele existe. Ou como antes eu não acreditava no Partido Comunista, agora eu acho que o Partido Comunista vai fazer a revolução e trazer a felicidade. Você mudou de ideia, ou você mudou de time. Não é uma mudança de conteúdo. Tá? Não é uma mudança de conteúdo. O Evangelho é uma força que age sobre aqueles que creem e vivem na fé. E essa força não é deste mundo. Essa força é sobrenatural. E tanto é verdade que se você der corda para ela, você simplesmente não vira um fanático, você vira um santo. A experiência que a gente vê na história é que as pessoas se modificaram de uma maneira que elas ocorre com elas o que está no Evangelho, quando ele diz: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. As próprias pessoas percebem: olha, isso aqui não é um ser humano, isso aqui se não for Deus, é o filho dele. É um filho dele. Com essa bondade, com essa doçura, com essa paciência, com esse heroísmo,
nas virtudes, com essa capacidade de doação, com essa simplicidade, com essa humildade, com essa falta de orgulho, com essa vontade de trabalhar, de fazer o bem. E quando a gente está perto dele, ele nos ama de tal maneira que eu nunca vi ninguém querer bem alguém desse modo. Na verdade, é o amor com que Jesus o amava, que ele experimentou, e ele está repassando para os outros. Então, na verdade, as pessoas estão pressentindo que tem algo de Deus nele. Então, se o efeito da fé fosse simplesmente trocar de opinião, então você podia mudar de vida, deixando de torcer pelo Corinthians e passar a torcer pelo Palmeiras. Qual é a diferença? Antes eu não acreditava em Deus, agora eu acredito. Antes eu não acreditava no Corinthians, agora eu acredito. Não, mas Deus é mais exigente. Mas pro torcedor fanático do Corinthians, talvez ele possa até estar aparentemente exigindo mais. E pode ser que seja mesmo, mas ele não vai dar alguma coisa em troca. Alguma coisa sobrenatural. Não vai haver essa transformação. Mas a verdadeira transformação, ela ocorre, não é só quando a gente crê. É quando a gente crê com tal intimidade que, por esta intimidade com o próprio Deus, a gente começa a amá-lo querendo unir-se a Ele. É aí que realmente as coisas começam a mudar profundamente. É pela união com Deus, não é apenas pela fé. A fé tem que se juntar à caridade. E aí você estava perguntando outro dia, e onde é que entra a esperança? A esperança, ela entra porque a esperança é uma virtude que produz uma certa expectativa. Expectativa é quando alguém percebe que, podendo alcançar uma coisa, ele começa a ficar ansioso por aquela coisa e quer que ela chegue mais rápido. Só existe esperança de coisas possíveis. Certo? Do impossível a gente não tem esperança. A gente, inclusive, quando é uma coisa impossível, a gente fica com desesperança. Certo? Então, a esperança, ela... a esperança, em primeiro lugar, é a expectativa de que a gente... que resulta de você saber que Deus nos prepara um prêmio se a gente o buscar. Mas a esperança, num sentido mais plenamente exercido, é quando estas coisas que eu estou contando para você começam a se tornar reais, você começa a ver que são verdadeiras, e que este é o caminho para Deus, através da união com Cristo, pela fé. Então, você, vendo que isto é próximo e que isto é possível, você começa a ter um entusiasmo tão grande por isto que você não quer perder tempo. Você não vê o momento em que isto se torna realidade. Então, a esperança faz com que, a partir do momento que ela começa a surgir, para a esperança surgir, ela precisa da fé. Tá? Na medida que, pela experiência da fé, você toca as realidades celestes, e você vê que estas coisas são a substância das coisas que a gente espera, como diz a Sagrada Escritura, aí a esperança diz assim, mas o que nós estamos esperando? O que nós estamos aguardando? Por que a gente não acelera? Certo? Quando você vê que a meta está próxima, você começa a correr. Agora eu quero chegar mais rápido. E aí então a fé promove uma rapidez com que a fé se una à caridade. Tá? Você, sabendo que o que realmente nos leva a Deus é a fé que opera pela caridade, são frases de São Paulo. Como é que a gente recebe o Espírito Santo? É pela fé que opera pela caridade. É pela união da fé com a caridade. Certo? Sabendo que pela intimidade divina, que vem pela fé, surge um amor. E quando a gente, por este amor, a gente se une
ao Cristo que a gente já conhece, e a esperança faz a gente ter pressa de fazer isso logo. Então a gente corre. Não é algo que a gente vai fazendo devagar quando for possível. Tá? E na medida que essas coisas sejam possíveis, a gente tem que procurar, pelo próprio orientação das Sagradas Escrituras, a gente separar pelo menos 1/7 do nosso tempo útil para o trato direto com Deus. Tá? E aí vamos correr. Tá certo? Vamos correr. E ao fazer isto, nós podemos fazer a maior obra de evangelização possível. Quando a gente dá testemunho para as pessoas de algo que a gente conhece. Quando as pessoas elas mesmas possam ver em nós, saborear em nós algo do amor de Deus, algo da sobrenaturalidade do Evangelho. E que aí as pessoas vão ver que a gente é discípulo de Cristo, porque é o próprio Cristo que está usando de nós para fazer o bem, para ele se revelar, se mostrar para os demais. E a gente tem que convidar essas pessoas a sair do pecado. Tem que convidar elas a se confessarem, a mudarem de vida, a se unirem com Cristo e, através disso, alcançarem a Deus. Mas não esqueça dos pontos fundamentais. A gente tem que se confessar, se preparar bem, uma firmeza de propósito para assumir o pecado grave. Romper com o pecado grave. A gente tem que trabalhar bastante na castidade e no respeito ao próximo e na firmeza da fé. De um modo principal. Isto, para a gente conseguir, não basta a força de vontade. A gente tem que pedir cotidianamente a graça da fé, o pedido de Deus. Este pedido não pode ser apenas um pedido nominal. Primeiro você tem que querer, você tem que entender realmente o que é. E querer realmente uma coisa destas. E segundo, no momento que você o pedir, aquele pedido, aquele momento tem que ser um momento de um exercício cheio de devoção e de consistência da própria fé. A quem tem, mais será dado. A quem não tem, até isso será tirado. Tá? E na medida em que você faça isso, em questão de dias, você já vai perceber que, por causa desse exercício da fé, uma força de Deus age em você e está te ajudando a se manter firme. Mais do que qualquer força de vontade que você conseguiria por você mesmo. E enquanto isso, você não descuide da Eucaristia, porque a Eucaristia já é comunhão de fé e amor com Cristo. E na medida que os dias vão passando, você procure, ademais, separar pelo menos uns 10 minutos de tempo de oração para você tentar imitar, reproduzir a experiência da Eucaristia na oração. Certo? Aí não é uma questão de você separar a 7ª parte do tempo útil que você tem. É 10 minutos. Assim como na Eucaristia são 10 minutos, você procure separar 10 minutos, 1 ou 2 vezes por dia, para tentar reproduzir o mais profundamente possível aquela comunhão com Cristo que você experimentou na oração. Na Eucaristia. A comunhão com Cristo na Eucaristia é por causa da presença sacramental do Cristo. Na oração, a presença do Cristo é através da fé. É através da pura fé. Não tem sacramento. Você sabe que se você crê, ainda que você não perceba claramente, mas o Cristo está lá, em presença íntima contigo. Aí você procure amá-lo, ainda assim. Então, na medida em que você percebe que você pedindo a graça da fé, a gente vai tendo realmente uma força sobrenatural para se transformar a partir do pecado, quer dizer, você sair do pecado, abandonar o pecado com uma força que você não teria pela simples força de vontade, mas a propósito da vontade é indispensável,
Tá? Isto não dispensa de modo algum que a gente não tenha o propósito da vontade, mas que você percebe que vem o suplemento, você comece a procurar esta mesma coisa, esta mesma força, este mesmo convite interior na meditação das Sagradas Escrituras. Não propriamente no texto externo, tá? Não propriamente lendo o texto, mas você procure compreender que esse texto está se referindo a realidades mais profundas, mais sublimes, e que na verdade o que o texto da Sagrada Escritura e que os Santos Padres estão querendo nos comunicar é o mesmo que o Cristo interiormente está querendo nos comunicar Ele mesmo. Então você tente ver, tente abrir-se para que Ele possa te iluminar e possa te convidar a contemplar aquelas coisas pela sua graça. É uma coisa semelhante, mas um pouco diferente, a pedir a graça da fé. Você está abrindo o teu coração para que Deus te transforme pela sua força. Aqui você está fazendo a mesma coisa de um jeito diferente. Então você procure ouvir a palavra viva de Deus. E aos poucos você vai percebendo que tem uma resposta. Não desanime, vá em frente. Certo? Na medida que você vai percebendo essa resposta, você perceba que essa resposta, esta inspiração, esse reforço sobrenatural da graça, é uma coisa semelhante ao que já ocorre na Eucaristia quando a gente comunga. É uma coisa semelhante ao que ocorre na confissão quando a gente vai se confessar com fé e devoção e a gente recebe esse reforço. Principalmente é uma coisa semelhante ao da Eucaristia. É o mesmo Cristo. É o mesmo Cristo. É a mesma Santíssima Trindade que age na Eucaristia, que age nas Sagradas Escrituras. Certo? E que age quando a gente lhe pede a graça da fé. Então, e chega numa hora que você, na medida que você for percebendo que você convive e conhece cotidianamente o próprio Cristo, certo? Vai acontecer como quando a gente conhece uma moça que a gente começa a conhecer intimamente na sua vida, nos seus modos, no seu jeito de pensar, na sua bondade, etc., que a gente quer se unir a ela. Então Cristo quer se unir a nós pelo amor, mas para isso a gente precisa conhecê-lo intimamente antes. Tá? E quando a gente faz isto, é aí que começa a melhor parte da vida espiritual. E Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Permanecei no meu amor. Quem me ama, meu Pai o amará. E nós viremos a Ele e nos manifestaremos a Ele. Aí você vai dizer, mas Ele já não estava se manifestando? Ele já estava se manifestando, mas Ele está falando de uma coisa muito maior. Inclusive, Ele nos quer levar na própria intimidade com a Santíssima Trindade. É isso que aconteceu na vida dos santos. Tá? É aí que a gente, com mais amor e devoção, a gente tem que procurar dar a 7ª parte do nosso tempo para Deus. Tem uma pergunta que é sobre se o amor está associado ao 1º, 2º, 3º mandamento, a fé, a caridade, a qual mandamento está associado. E então eu estava dizendo que, na verdade, os 3 mandamentos, os 3 primeiros mandamentos, estão associados à fé, esperança e caridade, todos os 3. Mas, digamos assim, quase como em níveis diferentes. O 3º mandamento, que onde Deus pediu originalmente repousar no tempo do sábado, é como se Ele estivesse pedindo, vamos parar para rezar. Vamos fazer um retiro. Vamos dedicar esse tempo a Deus.
Então é como se fosse um mandamento externo de rezar. Mas obviamente quando a gente está rezando, a gente tem que praticar fé, esperança e caridade. O segundo mandamento, que é o não tomar o nome de Deus em vão, que na verdade, mais profundamente, é santificar o nome de Deus, significa essa mesma prática da oração, onde já existe uma intimidade com Deus. A fé se tornou tão constante, tão profunda, tão habitual e tão carregada de uma evidente sobrenaturalidade, que aquilo ali a gente quase que não chama mais de fé, a gente chama do nome de Deus. É a fé, mas ela já tem um aspecto evidente. Ela é o nome de Deus. É aquilo que já anuncia a presença de Deus. Não é Deus face a face, mas já é um gosto de Deus. Assim como o nome das coisas representa uma coisa para nós quando a própria coisa não está presente. Então, o terceiro mandamento seria a obrigação de separar um tempo para Deus. O segundo seria que já existe uma intimidade com Deus por você ter praticado isso. E o primeiro, que é o mandamento que explicitamente diz de amar a Deus de todo o coração, e toda a alma, e todo o entendimento, e toda a força, é quando essa intimidade se torna tão grande que produziu o desejo de se unir a Ele, que é justamente o efeito do amor. Então, são as mesmas coisas, as mesmas virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que nos unem a Deus, agindo em 3 níveis. Em 3 graus, digamos assim. Onde, no primeiro, a pessoa que decide separar um tempo para rezar. Você decide separar um tempo para buscar a Deus. No segundo, ele já descobriu Deus, onde é que ele está. Deus está visível, presente no ato de fé, que é o seu nome. São as pessoas que conhecem o nome de Deus. E aí, no primeiro mandamento, são essas pessoas que conhecem o nome de Deus tão profundamente que querem se unir a Ele por amor. E de fato o fazem. E que aí, Deus então, é para estas que Deus diz: aqueles que me amam, meu Pai os amará. Quer dizer, a Santíssima Trindade toda os amará mais profundamente. E nós viremos até Ele e faremos a nossa morada, nos manifestaremos a Ele de uma maneira bem mais evidente do que acontecia até esse momento. Que até esse momento Deus está visível, está presente, mas de uma maneira como que silenciosa. Você percebe nitidamente a presença dEle, percebe o seu amor, a sua bondade, a sua providência, mas é como uma brisa suave. É como uma brisa suave, mas que realmente está lá. E dali para frente, quando a gente verdadeiramente resolve amá-lo e se unir a Ele, Ele promete que vai se manifestar de uma maneira cada vez mais clara. E é isso que Ele quer. Ele quer compartilhar a sua vida conosco. Ele nos criou para isto. Ele nos deu uma estrutura para isto. Ele está presente em todas as coisas, mas Ele não pode se comunicar dessa maneira com todas as coisas, com a pedra, com a água, com a terra, com o fogo. E Deus está presente lá, mas eles não podem ouvi-lo. Ele construiu a nós, Ele fez a nós de tal maneira que Ele deu toda a constituição física para isso. É os nossos pecados e as nossas paixões, os nossos desregramentos que nos torna cegos e não permite que a gente que a gente possa ouvi-lo. E quando a gente consegue ouvi-lo é dessa maneira tão leve e suave como uma brisa. Mas uma brisa que realmente está presente. Uhum. Certo? E quando a gente identifica finalmente, agora eu entendi, é você que estava aqui o tempo todo. Muito obrigado. E eu entendi o que você quer.
eu te amo de todo o coração, e eu aceito o teu convite. Aí então ele vai parando de ser uma brisa, ele começa a querer a se manifestar muito mais, e porque ele nos ama e nos quer a nós muito próximos. Com os anjos é mais fácil. Agora, nós caímos do pecado original, e além disso nós somos criaturas inferiores, as últimas das criaturas capazes dessa comunicação com Deus. Então é uma trabalheira fora do comum. E, graças a Deus ele está disposto a fazer essa trabalheira se a gente fizer um mínimo em troca. Ele quer uma correspondência. E é isto que é para acontecer. Temos que ser santos.